Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso tema é o mercado editorial no Brasil e para essa discussão eu recebo aqui no Conexão Pedro Almeida, jornalista, escritor e editor, e André Fonseca, diretor editorial da Citadel. Pedro, André, sejam bem-vindos e a minha pergunta para vocês, para começar nosso papo, é: o brasileiro lê muito ou lê pouco? Pedro. Lê quase nada, né? Lê quase nada. E nós estamos, assim, saiu uma pesquisa na semana passada, né? Uma pesquisa muito recente, mostrando que de 2015 para cá, a gente sempre teve uma pirâmide em que, não é bem a pirâmide, mas uma proporção em que havia mais leitores do que não leitores. Então, tem uns aspectos que consideram as pessoas leitores, ter lido tanto por tanto tempo, né? Por 3 meses, alguma coisa assim. E pela primeira vez, sempre o dado era em torno de 54% a 56% de leitores. E esse dado recente coloca abaixo de 46%. Ou seja, de 2015 para cá foi uma desidratação no número de leitores. Eu sempre acho, né, trabalho nesse mercado há 31 anos, vai fazer 32 daqui a pouco, que esse dado é superestimado. Nós temos um dos dados desse relatório é de que o número de livros lidos por pessoa, né, per capita, é de 2,1, 2,4 livros por ano, por habitante. Me parece subestimado. Baseado na minha experiência. Parece o quê? Subestimado? Subestimado. Superestimado. Superestimado. Por quê? Se a gente tirar os livros obrigatórios dessa lista, aí isso vai para menos de 1%. Os livros obrigatórios são os livros, obviamente, os estudantis, né? São aqueles que são consumidos e comprados pelo governo, comprados pelo governo, consumidos pelos alunos, né? Pela rede pública, são obrigatórios, ninguém garante que leram efetivamente e não foram escolhidos. E também aqueles que são de origem mais de fé, que não são, vamos dizer assim, não são literatura no sentido de arte, né? Arte ou entretenimento. Então, eu acho que os dados ainda são ruins, mas André também tem para falar. Eu prefiro sempre ser um pouco mais otimista, se ainda é possível, mas, por outro lado, a gente tem um público crescente de jovens lendo, né? A gente percebe isso nas bienais, percebe isso no movimento das listas de mais vendidos com livros direcionados para esse público. Então, assim, se você tem um jovem lendo hoje, daqui 10 anos é um novo leitor, né? Eu trabalho mais com livros adultos, então esse não é o meu público hoje, mas daqui 10 anos será o meu público. A gente também tem nessa mesma pesquisa, tinha algumas características de divisão de idades e de faixas etárias de leitores, e a gente percebe que o número de leitores vem se renovando. Então esse é um dado importante para nós também, né? Você tem mais leitores nascendo, ou seja, novos leitores, do que leitores morrendo. Então, a perspectiva é que ao longo do prazo isso cresça, apesar disso não ter acontecido nos últimos anos. Mas a tendência, a gente acredita que isso vai acontecer agora com esse movimento jovem lendo, né? Voltando para o livro impresso. E você consegue dizer o que é que os jovens estão lendo hoje? Olha, pelas listas de mais vendidos, a gente tem visto, e pelos movimentos de TikTok e redes sociais que influenciam os livros impressos, a gente tem visto um interesse maior por literatura, que é um pouco mais a área do Pedro até do que a minha, eu trabalho mais com não ficção. Literação se diz ficção. Literatura. Ficção, isso aí. Ficção, são os termos comercial. No mercado. Ele fala livro adulto porque ele trabalha muito com empreendedorismo, negócios. Livros de negócios e tal. É autoajuda também, né? Mas os livros de ficção são os mais procurados por esse público jovem. E a gente tem percebido uma outra característica também, que é o interesse não só por livros lançados naquele mesmo ano, não só por lançamentos. Então, alguns livros de anos anteriores aparecendo novamente nas listas por esses movimentos. TikTok, redes sociais, grupos de leitura formados nas redes sociais, mas que vão para o livro impresso. Então, isso é uma característica que nos anima, de certa forma, apesar dos números todos serem um pouco desanimadores. Isso é uma discussão muito interessante, porque há quem diga que a internet contribui para diminuir a leitura.
Eu acho que funciona das duas formas. Eu vejo muita gente que retomou o hábito de leitura, por exemplo, porque me segue, assiste as minhas lives, onde eu sempre falo de livros. Aí tem gente que diz, olha, Mota, eu estou gastando meu salário todo, e todo livro que você recomenda, eu compro. Inclusive, eu vou fazer um merchan, eu tenho uma livraria online, livrariadorobertomota.com.br, onde eu coloco os livros que eu gosto, que eu leio, tem lá uma seção de recomendados. Agora, eu achei interessante essa observação sobre os jovens, eu vou colocar uma outra questão para vocês. Eu acompanho os livros que os meus filhos leem, que são obrigatórios, né, na escola. Eu vejo muito pouco de autores clássicos. Eu vejo, de vez em quando, um ou outro livro de autores dos quais eu nunca ouvi falar, e eu dou uma folheada no livro, eu digo assim, isso não é exatamente o que eu classificaria como literatura. Muitas vezes parecem até panfletos, né? Como é que vocês veem isso? Assim, um outro ponto que a gente vai ter que entrar depois, assim, é o motivo desse decréscimo, né? Mas o ponto que você colocou também aí é importante. Eu também vejo esse movimento, né, que a internet, as mídias, todas ajudam, mas tem os dois movimentos. Ela também é leitura. Então, assim, o tempo que a pessoa está lendo no smartphone suas mensagens, ela poderia estar lendo um livro. Isso. E as pessoas ficam muito tempo lendo e vendo vídeos e vendo coisas de TikTok. Então, assim, eu tenho a impressão de que, assim, nós temos um volume de distrações hoje imenso. E a leitura está concorrendo com isso. E a leitura é uma atividade que é uma atividade quase sempre feita isolada, né? Você lendo Mas sozinho. você sabe que na minha época diziam que era televisão. Quando eu era criança, ninguém lê mais porque está todo mundo vendo televisão. Né? Mas televisão, pelo menos, televisão, cinema, você está... Ou seja, é uma desculpa, né? Mas, de toda forma, é uma atividade que você não faz em conjunto, né? Você faz sozinho, né? Depois você pode participar de um grupo para isso, para discutir o livro, as suas ideias, né? Mas faz sozinho. Então, ela tem menos atrativos, ela não é interativa, geralmente, essas coisas... Dá menos adrenalina, não tem adrenalina, né? Não tem a novidade, a excitação que as redes sociais têm. Sim, mas... Quem conhece, quem é fisgado pela literatura, percebe que ela tem algo que o cinema não vai ter, que essa interação excessiva das redes ou dos vídeos não vai acontecer. Então, o que eu vejo como importante, né, é como fomentar isso da forma certa. Você estava dando um exemplo aí de que você vê, às vezes, uma literatura oferecida para jovens e você não vê muito atrativo, né? Tem, obviamente, coisas de gerações, né, que estão acontecendo nesse momento, ou seja, a gente, por muito tempo, ofereceu para os jovens uma literatura que foi feita para adultos no século passado. Isso. Então, assim, por exemplo, Machado de Assis, a gente força o jovem a ler quando ele ainda não é leitor, quando ele está na fase de formação, ler uma literatura feita há mais de 100 anos para adultos naquela época. Fora do contexto dele, totalmente. Essa coisa do contexto é muito importante, porque o leitor hoje, né, eu acho que mais do que na minha época, né, André está de fora, André é esse leitor jovem aí. O leitor hoje, ele gosta de se identificar com o personagem. Tanto que surgiram vários gêneros, que antigamente os gêneros eram focados em temas. Então, terror, suspense, aventura, ficção científica. Hoje, muitos gêneros são focados em faixa etária. Então, middle grade seria o colegial, a criança de 8 a 12 anos, o jovem adulto, o novo adulto, o chick-lit, cada um é faixa etária. Por quê? A faixa etária é o personagem central executando uma ação. Né? A gente já viu isso, assim, tem livros do passado que estão dentro desse nicho. Por exemplo, Romeu e Julieta é um jovem adulto. Por quê? São dois jovens vivendo toda a ação está focada naqueles jovens. E eles são os jovens que estão girando. Surgiram vários autores recentes fazendo isso. Né? John Green é um exemplo desse, que põe os jovens como os capitães da ação, né? Estão capitaneando toda a ação. Então, assim,
essa coisa da geração, porque você olha e fala assim, não, isso aqui não parece, tem uma coisa da geração, mas também tem livros que fazem muito sucesso, muito ruins, né? É disso que eu estou falando. Eu acho que alguns livros são muito ruins. Não é questão do gênero. Porque quando eu... E é isso que eu queria dividir com vocês aqui, né? Eu falo isso muito com as pessoas. Para mim, o livro tem duas coisas que a internet nunca vai ter, que nenhum meio além do livro vai ter. Primeiro, o livro é uma coisa que você absorve no seu ritmo. Você pode parar, pensar, refletir, ler mais um pouco, deixar o livro de lado, pesquisar. Então, ele convida a reflexão e ajuda você a reestruturar ou a estruturar o seu pensamento. É uma dinâmica completamente diferente de qualquer outro meio. E a segunda coisa que o livro tem é a curadoria. Um livro, para ele chegar a existir, e vocês vão falar mais sobre isso, ele passou por um longo processo. O escritor quis realmente escrever o livro, colocou esforço naquilo, o livro foi revisado, passou na mão do editor. Então, é um produto, apesar de existirem muitos livros ruins, é um produto que tem mais chance de ser bom do que uma coisa qualquer que você pega na internet. Agora, quando eu falo desses livros dos jovens, por exemplo, eu me lembro na época que eu era jovem, eu lia Monteiro Lobato, eu me lembro de um livro chamado Menino de Asas, do Homero Homem, que é um livro assim, lindo, belíssimo. Eu lia José Mauro de Vasconcelos, o Pé de Laranja Lima. Eu lia Júlio Verne. Júlio Verne foi o primeiro contato que eu tive com ficção científica, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas. Eu lia Agatha Christie, eu lia os livros de ficção científica de Isaac Asimov, Ray Bradbury, né? Arthur Clarke. Eu não vejo nada disso. O que eu vejo é o que você falou, é um Machado de Assis para uma criança que não vai gostar de Machado de Assis. E outras coisas de obras de gente que eu nunca ouvi falar e que quando eu abro para ler eu falo, meu Deus do céu, eu já senti necessidade de sentar com meu filho e dizer, olha, deixa eu esclarecer para você sobre isso que você está lendo. Esse livro é ruim. Não, mas a professora mandou ler, né? André, fala aí, me ajuda. O livro, ele tem uma característica não alienante que a tela tem. Esse é o grande problema, que é isso que você disse. O livro, quando você lê o livro, ele desenvolve o seu pensamento e te ajuda a construir, inclusive, um senso crítico para aquele próprio livro, que é a coisa que a internet não faz. A internet te coloca como um passivo completo daquela ação de olhar para a tela e rolar a tela. O livro, como você disse, a interação é totalmente diferente. Então, a partir desse próprio caminho, desse crescimento do leitor, ele mesmo vai ser capaz de fazer essa análise que você está fazendo aqui, porque você é um leitor. Mas enquanto ele não é um leitor... E esse é o grande problema de você não começar a ler, que é o que o Pedro disse, né? O público tem que começar a ler por algum lugar. Então, eu prefiro que ele comece lendo um livro mais raso, vamos chamar assim, ou inferior, ou de qualidade duvidosa, e ele mesmo vá desenvolvendo esse senso para chegar num patamar em que ele possa dizer, não, esse livro aqui eu não leio mais, agora eu vou ler isso daqui. Que essa é uma característica pura do livro. A internet nunca vai fazer isso. A internet nunca vai te dizer, ó, essa barra que você está rolando aí é meio ruinzinha, vamos melhorar esse conteúdo? Não. Ela vai te entregar mais e mais daquilo que você consome. Então, se você consome coisa ruim, ela vai continuar te entregando coisa ruim. E o livro é um movimento totalmente diferente. Então, eu acredito que é assim, eu prefiro que leia um ruim do que não leia nada, entendeu? Eu acho que é melhor começar a ler esse, e o próprio livro vai te ensinar a selecionar aquilo que é uma literatura de melhor qualidade, um conteúdo de melhor qualidade, e eu nem estou falando de alta literatura aqui, tá? Eu sou o defensor máximo da literatura comercial e do texto comercial, independente da ficção ou não ficção, não é disso que a gente está falando. Desde que seja um bom livro. Desde que seja um bom livro, que seja um conteúdo bem desenvolvido, que seja bem feito e que tenha uma característica dessa. Agora, eu acredito que, assim, até esses é melhor ler isso do que não ler nada. Esse é o meu olhar. Sim. Porque o próprio livro vai ensinar ele a curar. É curioso você falar isso, porque eu falo muito para o meu público o seguinte, não há desculpa para você ler um livro chato, não há justificativa para você ler um livro chato. O mundo tem uma quantidade gigantesca de livros bons, então você não deve hesitar em concluir, esse livro é ruim. Né? Esse livro é ruim, não vou continuar a ler, obrigado, vou passar para outro. Né? Agora, agora eu vou para a minha curiosidade. Como é o trabalho de um editor? Vocês têm que ler muitos livros.
qual é o trabalho de vocês? Tudo que eu sei eu aprendi com ele, então ele pode falar primeiro. Na verdade, o editor, né, assim, acho que essa palavra está muito em moda, né? Recentemente a gente ouviu aí a ideia de ser editor do mundo, né, como alguém que faz uma curadoria, mas o editor, ele é um selecionador. Fui professor para editores no passado, né? E uma das coisas que eu tinha me tocado finalmente, né, depois de alguns anos de profissão, era que o editor é uma função que existe em todas as áreas, né? Um cozinheiro é um editor, né? Porque ele lê o público e ele tenta preparar aquilo que vai agradar o público, que vai gerar curiosidade, vai surpreender, mas vai, sobretudo, vai interessar, né? Então, o editor está sempre... as pessoas me perguntam a vida inteira assim, mas agora, nesse momento, o que você está procurando, né? Como se o livro tivesse uma fórmula, né? Então agora está forte um livro sobre, sei lá, uma ficção, um suspense com uma pessoa num trabalho serviçal, né? Tem livros fazendo isso agora que dão um olhar curioso e essa pessoa é inteligente que desvenda o crime, por exemplo. Isso pode ser interessante, mas pode ser simplesmente um plágio, e um plágio mal feito, porque vai de quem faz, né? Então, assim, quando as pessoas me perguntam o que você está procurando, eu falo assim, eu nunca sei. Eu sei quando encontro, né? Quando você encontra e fala assim, nossa, brilhante, conseguiu reunir tantas coisas nesse trabalho, que aí é forma, conteúdo, né? Desenvolvimento, que você fala assim, nossa, achei alguma coisa... É impossível achar assim, eu quero algo absolutamente original. Se for original demais, pode ser que não tenha ninguém interessado nele. Não, tem que ter uma conexão com as pessoas. Então, o editor ele está, obviamente, cada editor tem uma cabeça com uma série de assuntos burilando ali, e dentro da experiência dele, por exemplo, assim, eu sou um editor que publica várias linhas, ficção, não ficção, especialmente, né? Mas muito mais ficção. Então, eu estou lidando com vários públicos e pensando naqueles públicos com quem a minha editora, né? Como faz a minha editora lida, que eles estão buscando, o que chamou atenção. E tentando assim, se gostou de tal coisa, pode ser que tal coisa funcione. Por exemplo, dei um exemplo recente, na área de ficção, né? Eu publico trilhas de ficção há muito tempo. A ficção no Brasil é lida majoritariamente por mulheres, mais de 70% da ficção é lida por mulheres. Então, tem algumas coisas que são importantes para isso funcionar, né? Sobretudo o olhar desse personagem e da participação desse personagem, que eu procuro assim, surpreender com algo novo, né? Então, agora... A gente, quando lança um livro, a gente nunca sabe se vai funcionar, né? Mas publiquei uma autora que escreveu um livro em que a personagem principal é uma cirurgiã e possivelmente, não vou dar spoiler, a que comete os crimes, né? Mas é um suspense psicológico, então as coisas não são muito simples, tem pontos de vista conflitantes, então... E funcionou. É uma autora brasileira? Não é brasileira, não é brasileira. É americana, é o Leslie Wolfe, né? A cirurgiã. E fez um estrondoso sucesso, né? E esse sucesso, assim, uma das coisas que eu acredito a isso é o fato de ter colocado um personagem altamente complexo, né? Mas não complexo em termos de difícil de entender, mas de coisas... De nuances. Numa posição que até então era majoritariamente masculina, né? Então é uma mulher cirurgiã, né? Ela não é a vítima ali, ela é a executora da ação. Então tem várias nuances aí que mexem com o movimento, né? Assim, porque se fosse assim 10 anos atrás, essa mulher seria a vítima de qualquer coisa que um homem faria, né? Então eu tenho a impressão de que essas coisas assim vão movimentando. Você entende o inconsciente coletivo que está gerando em cima disso? Tem a coisa do empoderamento, mas também tem coisa que assim, não precisa ser sempre boa, né? Claro. E foi um estrondoso sucesso para a gente esse ano. Mas então a gente fica tentando ler esses movimentos
ao publicar. Então, o editor faz basicamente isso, né? Do que recebe, né? E do que procura, vai tentando filtrar alguma coisa e, obviamente, sempre procurando qualidade, né? A gente também vê alguns ciclos, né, no meio literário. Como em tudo, né? Como o Pedro falou, as coisas se reinventam, nada é 100% novo. Então a gente vai percebendo que alguns ciclos vão e voltam, assim como acontece na moda. Então a gente percebeu ali o movimento do romance erótico, que já era uma coisa que acontecia, e aí ele parece... Quando surgiu os 50 Tons de Cinza, né? As pessoas achavam que ela era novo. Não é nenhuma novidade, isso aí estava no mercado há 50 anos. Tem história de Assim como os devocionais agora, os devocionais, o Café com Deus Pai, também não é nenhuma novidade. Para o público cristão isso já era conhecido há 5, 10, 15 anos. Muito mais, Vinha sendo publicado no Brasil há muito tempo nos Estados Unidos, então nem se compara. E aí você tem um que rompe essa bolha, principalmente desses públicos fechados, né? E aí ele parece que aquilo ali é uma novidade, mas não é necessariamente uma novidade, ele foi apresentado de outra forma. Isso que o Pedro falou, esse exemplo que ele deu, aliás, esse livro é muito bom. E você também viu essa fórmula sendo feita outras vezes, independente de ser no livro ou não. Dexter, por exemplo, é um caso desse, né? A gente começa a gostar do protagonista e ele é um serial killer, ele mata as pessoas, esconde todo mundo e está infiltrado na polícia e você gosta do personagem. Claro, ele está ambientado, ele está num contexto de outra geração, anos 90, homem, policial, nos Estados Unidos. E aí você reinventa isso, adequa para aquilo que o público busca hoje. Então, respondendo a sua pergunta do começo do assunto, né? O editor, ele eu brinco que é um generalista, ele tenta olhar tudo e às vezes ele não enxerga nada. Mas a gente tem que ficar olhando todas as áreas e saber o que os movimentos estão acontecendo, porque quando a gente encontra o livro, quando a gente consegue cruzar aquele livro que está chegando com um potencial público, com aquela demanda, a gente vai dizer, opa, isso aqui pode funcionar. Mas a gente nunca sabe. E, em geral, quantos manuscritos vocês recebem por ano? Quantos manuscritos vocês leem até que vocês escolhem um? Eu queria que fosse possível contar. Me dá uma ideia, essa pergunta é importante. Teve uma época, uns 20 anos atrás, eu trabalhava numa editora, e ela trabalhava basicamente com o nacional, né? Ela publicava internacional também, mas eu estava concentrado ali a analisar. Eu cheguei a ler 300 no mês. Hoje, quando você trabalha com literatura internacional, né, você mexe, eu trabalho muito com isso, né? Eu diria que é 80%. Eu recebo toda semana, todo editor de uma casa que publica com muita frequência, tem um scout. Um scout é um olheiro internacional. Então, assim, eu tenho um scout que está em Nova York, olhando todo o mercado internacional. E o mercado americano e inglês, mas principalmente o americano, ele é quem mais publica, é pujante para o mundo, né? Eu recebo toda semana um boletim que deve ter em torno de 80 a 100 indicações. Mas essas são indicações de livros que já foram publicados nos Estados Unidos? Vão ser publicados nos próximos 2 anos. Que serão publicados? Só apostas. Só livro que ainda não é publicado. Isso são os internacionais. Nos nacionais, também é um volume gigante, mas... Então, assim, tem muita gente querendo publicar um livro que te manda... Muita gente. Conta pra gente, porque eu já tive nessa posição e eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente, que tem um projeto de um livro engavetado e pensando assim, agora no Conexão Mota eu vou descobrir como é que eu faço para publicar o meu livro. Então, essa é a pergunta. É a pergunta que eu queria fazer sem fazer explicitamente. Mas fez assim mesmo. Então, assim, publicar, né? Aí estamos falando de duas vertentes, né? Publicar, que é o autor publicar, né? E publicar, que é a editora topar a publicar, são 2 movimentos, né? É um investimento muito alto para a editora publicar um livro, né? Uma edição comercial. Isso aí, estamos falando aí de algo em torno de um carro popular, né? Por exemplo, botar um livro na praça é um carro popular, né? Botar um livro na livraria. Na livraria. Então, assim, você fechar um contrato, fazer o projeto, imprimir, botar ele na livraria, é o preço de um carro popular. Então, e aí, se aumenta as tiragens, aí vai para um carro de médio a luxo, né? Então, assim, é um investimento alto.
E com esses números que a gente apresentou logo no início, dizem que assim, olha, nós precisamos melhorar alguma coisa nisso, melhorar o número o consumo do brasileiro de livros, sobretudo os livros que não são adotados, né? Estamos falando basicamente disso aqui, tanto eu como você como o André. Então, a primeira coisa para um escritor, obviamente, é escrever, né? Escrever sem se preocupar com todas as outras coisas. Depois é procurar algum tipo de assessoria. Né? Algum tipo de assessoria, existem assessorias que orientam, né? Muito importante isso. Avaliam o livro, que dão toques. Então, outros escritores os novos autores estão chegando, que possam ler, né? Mas sobretudo profissional, porque assim, você vai pedir um trabalho desse, que é um trabalho pesado, de ler uma obra inteira e avaliar e criticar, é um trabalho demorado e cansativo, né? E obviamente, dispendioso de tempo. Então, nem todo mundo tem hoje um tempo para isso. Então, eu recomendo sempre que contrate alguém profissional para fazer isso. O mercado tem profissionais tem. assim, que leem o seu manuscrito e dizem, olha... O nome do tema é assim, um livro que não é publicado chamado original. Então, análise de original, se procurar na internet, análise original, vai encontrar várias pessoas e assessorias que fazem isso. Procure com a melhor reputação. E o que faz uma editora decidir por um livro? É relevância. Né? Então, assim, não é só o tema. Por exemplo, vem autores para a gente que, assim, o que está funcionando nesse momento? Eu vou escrever sobre isso. Não funciona. Né? A pessoa tem que ter autoridade sobre determinado assunto para poder publicar sobre ele. Hoje, por exemplo, uma das formas de mostrar autoridade é assim, qual é o volume da sua rede social, né? Que fala sobre aquele assunto sobre o qual você quer escrever, né? Então não adianta assim, surgiu um tema da moda e vou agora escrever um livro e vai ser um sucesso. Ou seja, os fatores são assunto, a relevância do autor e a qualidade do que ele produz. Sim. Nessa ordem? E tem também, acho que uma coisa bem interessante a gente dizer aqui, né, fazer esse recorte, que a gente está falando aqui a gente está sempre atrás do novo best-seller. Então, assim, o autor também tem que saber responder o que é o interesse dele, qual a expectativa dele. Pode ser que aquela pessoa queira escrever um diário e contar a história do pai. Isso não Muita gente não quer vender, não tem a preocupação de vender. Exatamente. Né? A nossa preocupação é essa. Então, nós estamos atrás desse tipo de livro. Agora, hoje, dos últimos 15 anos que eu tô no mercado de livro, eu estou há 15 anos fazendo isso, desde que eu entrei no mercado, nunca teve tantas possibilidades de publicação, de autopublicação, profissionais, como o Pedro falou, que ajudam, que auxiliam nessa produção. Então, eu acho que a primeira pergunta que quem está ouvindo aí tem interesse em fazer seu próprio livro, a primeira pergunta que tem que fazer é, onde eu quero chegar com esse livro? Se o seu interesse é dar para 5 pessoas da sua família ler, ótimo, não é o nosso negócio, mas não significa que isso não seja totalmente importante e tenha um impacto, sabe? Se a sua ideia é fazer um leitor mudar a vida de uma pessoa com o seu livro, isso talvez seja maior do que qualquer coisa que eu e o Pedro tenhamos feito no mercado a vida toda. Então eu acho que a grande sacada é onde eu quero chegar com o meu livro. Agora, se o seu interesse é publicar por uma grande editora, estar em todas as livrarias, alcançar os objetivos, aí sim, perfeitamente tem que seguir esse espaço que o Pedro falou. E hoje você tem uma oferta gigantesca, tem muitos profissionais bons, com cursos online que ensinam a isso, mentorias, etc., para você enquadrar o seu conteúdo na embalagem que a gente está procurando. Porque o livro não é assim, às vezes me acontece também muita coisa, assim, autor que vai muito bem num gênero e muda para outro gênero, né? Então, assim, e aí não vai, né? E nem sempre tem mas eu ainda vou um período anterior sobre a coisa de se tornar escritor. Você não se torna escritor porque você é falante da língua. Isso. Né? Existe... E nem porque você tem uma coisa importante para dizer. Isso. Olha, aconteceu uma coisa comigo que eu preciso contar para as pessoas. Tem uma escritora, né, mãe do meu sócio, conheço ela há muitos anos, antes de conhecer meu sócio. Regina Drummond, ela falava assim, todo mundo tem uma história que vale a pena ser contada. Mas qualquer história, né, basicamente isso, qualquer história poderia virar um livro.
vai de quem conta. Né? Então, assim, Isso aí. há técnicas, há livros ensinando isso. Por exemplo, eu digo sobretudo... Eu já li alguns, mas eu acho que, Pedro... É que nem ensinar, mal comparando, é que nem ensinar a falar em público. Você vai até um certo ponto. A partir daí... Você tem toda a razão. Eu uso um exemplo assim, porque tem uma parte que é dom, né? Tem pessoas que nunca foram à escola, mas sabem contar uma piada como ninguém. Então, o dom de contar, o da oratória, ou mesmo de encadear... Tem pessoas que não escrevem, mas se você gravar o que elas contam, a história já está pronta ali. É só imprimir. Então, assim, tem um processo. Eu entendo o que você está falando, porque, assim, eu ia recomendar livros, ele que cortou nesse momento. Eu ia recomendar livros. Sabe por quê? Porque eu já li vários desses livros sobre como escrever. Tem um livro ótimo, eu esqueci o autor, esqueci o nome do livro, mas é um livro em inglês, de um autor americano. É excelente. Depois que você já está escrevendo, depois que você já é autor, ele reforça algumas coisas que você imaginava, ele corrige algumas coisas, mas para a pessoa que sai do zero, eu tenho a impressão que, eu posso estar errado aqui, vocês me corrijam, o requisito número 1 é o seguinte, é ter lido muito. Sim. É raro a pessoa que se vira um escritor bom sem ter lido muito, né? Eu acredito piamente nisso. Assim, tem uma coisa assim que eu lembro de uma história que eu acho que aconteceu na literatura brasileira. Eu tenho a impressão de que foi Fernando Sabino com... escritor maravilhoso. Eu aprendi muito com ele. Um menino... Eu estou tentando lembrar o nome, eu acho que não é Oswald de Andrade, não é Mário de Andrade, tem um outro autor brasileiro, que também era mineiro. E aí ele consegue uma audiência com o escritor. E aí ele pede para ele ler os manuscritos, né? E aí ele bate os olhos e fala assim, você escolheu esse jeito de escrever, né? Por ignorar tudo que foi escrito antes, ou você quis inovar, né? Aí ele falou assim, não, eu estudei, eu fiz isso, assim. Tá, porque eu não ia ler um preguiçoso, né? Não é exatamente com essas palavras da história, mas o contexto é isso, né? Então, assim, a pessoa tem que partir, ele tem que conhecer. Inclusive, se quiser criticar, se quiser inovar, se quiser fazer uma coisa muito diferente, ela tem que partir das escolas literárias, conhecer o que foi produzido antes dos seus antecessores para melhorar. Né? Ou a partir de um ponto, né? Eu vivi isso, né? Eu entrei no mercado, já tinha, inclusive esse aqui que vos fala, já estava no mercado há muito tempo. Então não adiantava eu chegar e dizer, agora eu vou reinventar a roda. É lógico que a cada ano, a cada nova geração, você vem com novos editores fazendo isso, e inclusive a gente vai ficando melhor, o nosso texto de quarta capa, a nossa análise vai ficando melhor conforme a gente lê mais. Então, o editor André de 10 anos atrás não tinha a capacidade que eu tenho hoje, e o daqui de 10 anos vai ser melhor que esse, provavelmente. Então, assim, essa coisa da leitura, do leitor, o essencial para o escritor é ser um leitor assíduo, gostar de ler, não adianta você falar, você é um autor agora. E isso vale para tudo, né? Não adianta dizer assim, você é um jogador de futebol agora e você não olhar tudo que os outros jogadores fizeram, não treinar. É um básico, assim, vou fazer uma mesa dessa. E aí você acha que vai sentar ali e fazer uma mesa igual o cara que fez essa? Não vai saber, não vai saber os detalhes técnicos, a coisa que precisa, as características, o processo, como o Pedro falou. Então, a partir do momento que você conhece o processo, e aí é onde eu volto no que eu falei no outro ponto, nunca foi tão fácil de enxergar esses processos. No passado, você precisava conversar com o editor, você precisava conhecer ele, você precisava chegar lá no meio da editora. Hoje você tem a internet aí te dando acesso, te dando orientação. É bem verdade que tem muita coisa que não é tão boa assim, mas por outro lado você tem muita coisa boa. Você tem muito profissional da nossa área ensinando isso, mostrando os caminhos, interessando, mostrando uma possibilidade, um conteúdo para aqueles que têm interesse de enxergar o mercado editorial. Eu tenho a impressão que a internet também tem um outro aspecto que ajuda muito a quem quer escrever, quem quer ser escritor, que é a possibilidade que quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma Olivetti portátil que meu pai me comprou, eu escrevia lá, datilografava, depois não tinha ninguém para ler. Hoje em dia você senta, posta, você testa. Tem milhões de pessoas, né? No Twitter eu tenho 1.300.000 pessoas que me seguem,
mais 600 mil no Instagram. Então, hoje, você tem essa possibilidade. Você escreve um texto, publica, e você tem um feedback imediato. As pessoas dizem, tá uma porcaria, não entendi. Apaga o que você quis dizer. Aí você vai, e nesse processo, você vai se treinando. Se a pessoa que quer ser escritor quiser, ela tem esse caminho. Agora, a gente não foge do dom, e eu vou dar um exemplo aqui. Tem 2 escritores, entre todos que eu gosto e admiro, tem 2, assim, que, para mim, são gênios, né? Um é o Christopher Hitchens, que é no estilo de reportagem, né? Ele escreve sobre qualquer assunto. Ele escreveu uma vez uma matéria para Vanity Fair, que ele foi num salão de beleza para ver como era a experiência das mulheres, como elas sofriam de serem depiladas. E é um texto assim, cara, o Truman Capote é o outro. Truman Capote tem um conto, não é um conto, é uma história que ele fala sobre um corvo que ele ganhou de presente quando ele morava na Espanha, se eu não me engano. O título do conto é Lola. E ele conta do pássaro que ele ganhou. A coisa mais trivial e mais banal está entre os 10 melhores textos que eu já li na minha vida. É o que o Pedro disse, né? Vai de quem conta. O assunto, né? O assunto às vezes ele não é o fica, principal. Se a pessoa souber contar, e algumas partes são técnicas de narrativa, outras podem vir naturalmente, né? Então tem uma hora que na narrativa, mas eu não sou bom de técnica, mas você tem um dom natural de entreter as pessoas. Então é uma mescla disso que não é matemático, né? Por isso que a pessoa fala assim, daqui a pouco vamos ter um livro criado por IA. Bom, vai ficar aquela coisa mais insossa, né? Eu sou de uma geração que começou no jornalismo acreditando que a gente teria isso lá nos anos 90, um revisor de texto que acabasse com os revisores. Eles melhoram muito, mas eles não acabam e eles engessam os textos. Hoje, estou falando de 90 para cá, são quantos anos? São 40, mais ou menos? 34. 34? Né, Pedro? Dos 94, né? Os 90. Então, assim, ainda não aconteceu, né? E, assim, sinceramente, não acho que vai acontecer. Esse ponto de botar uma máquina e resolver isso. Então, tem muito de sensibilidade, né? E isso é uma questão, assim, como falou aí de escritores, que é importante na área de humanas, né? Que a tendência de quanto mais você faz, melhor você fica. E você consegue fazer as mesmas coisas mais rapidamente, porque você pega rápido, né, o texto. Mas assim, você deu um exemplo assim, você está com 1.300.000 seguidores. Você construiu essa autoridade. Isso. Então, o que não dá é alguém que nunca fez nada querer imediatamente ter essa repercussão. Mas hoje já é possível, mesmo com uma pessoa que está se aventurando, ela conseguir em redes sociais, inclusive de escritores. Se ela tiver qualidade, por exemplo, tem algumas pessoas, eu estou pensando aqui em 2 mulheres que eu sigo há muito tempo, nenhuma delas tem nenhuma posição de destaque em nada, todas têm 15 seguidores, mas as 2 escrevem textos maravilhosos. Já falei para elas, você já tem um livro pronto, pega as suas postagens e já dá um livro. E aí eu queria pegar um gancho no que você falou. Até que ponto vocês interferem no livro que você... Recebeu um livro, esse livro tem um ótimo potencial. Você chama o cara e diz, olha, corta aqui, tira da lá, muda... Só se quiser publicar. Não, mas até onde vocês interferem? Porque tem tem obviamente um interesse. Aí é mercado de novo. Demanda... Deixa eu só te dizer, eu como escritor não consigo entender um escritor que não quer vender muito livro. Tá. Mas tem. Mas tem. É que não é consciente. Isso. Porque, por exemplo, assim, o que nós fazemos, o que eu e o André, nós editores fazemos, é tentar, assim, com base nesses 15, 30 anos de mercado, olhar o mercado, olhar tudo que foi produzido, olhar o que deu certo e o que não deu certo e tentar filtrar e aparar arestas nos trabalhos que nos chegam, né? Mas não é incomum um autor, geralmente é o autor iniciante, ignorar esses conselhos e falar assim, mas eu acho que vai dar certo. Porque, assim,
Eu lembro que você mudou o título do meu livro. Eu vou contar essa história aqui. Eu escrevi um livro e o título do livro era A Hipótese da Maldade. E aí eu submeti o livro para o Pedro. O Pedro falou, acho que a gente podia mudar esse título aqui para um outro título para ficar melhor para a venda. E mudamos para Construção da Maldade. E o livro virou um best-seller. O Pedro realizou o meu sonho. Ele colocou... O meu sonho era ter o meu livro naquela stand de venda quando você vai embarcar no aeroporto. E o Pedro realizou o meu sonho. Então, vai lá, Pedro. Então, assim, não é incomum o autor chegar num momento e falar assim... porque o livro, ele também é algo que eu aprendi com a vida. É assim, você pode falar... porque eu não recomendo que ninguém mande os seus textos para um amigo. Porque se o amigo não gostar, a pessoa vai se sentir particularmente ofendida. Vai se sentir mais ofendida... Já aconteceu comigo. Se, por exemplo, se você falar do cachorro, da mãe, do filho dela. O livro é uma espécie de uma essência. Se ele não entendeu e se ele não gostou, é como se não gostasse da pessoa. Então, o livro tem um aspecto de ego que a pessoa, assim, não é todo mundo que está disposto a ouvir uma crítica e aceitar e ouvir. E antigamente havia, sobretudo no Brasil, uma ideia de que o autor era o criador de um livro sozinho. Né? Poucos autores acreditam um pouco do sucesso ao seu trabalho da editora, por exemplo. E as pessoas criam a ideia de que assim, o autor é irretocável, que nenhuma vírgula pode ser mexida. Eu já vi autor, já trabalhei com autor, que a gente trocou uma coisa ou outra por incorreção gramatical. E ele, quando viu o impresso, ele queria pedir para picotar tudo. Picotar tudo. Como se aquilo fosse, aquela marca de um erro gramatical fosse a coisa mais importante. E, na verdade, ali estava falando assim, o ego gritando, né? Profundamente, e o medo da rejeição. Da rejeição. E tem outra coisa também aí, que é assim, o livro, do ponto de vista de produto, ele é igual a essa caneca, a essa mesa, a esse computador. Isso que nós estamos falando aqui. Quando a gente fala de mercado editorial, nós estamos falando do livro como produto. Claro que o livro muda vidas, muda sociedades, muda gerações, que essa caneca não vai fazer. Mas do ponto de vista do produto, ele é igual a essa caneca. Ele tem um custo de produção, ele vai ser vendido, distribuído, vai ter que ser editado, tem uma equipe, quanto mais volume você faz, mais o valor unitário baixa. Então isso, nesse aspecto, ele é um produto. E o livro tem essa característica quase divina, como o Pedro falou, de as pessoas acharem que o livro não é um produto, que o livro tem que ser distribuído gratuitamente, que o livro tem que ser dado, que o autor é uma divindade, não pode ser mexido e retocado. E o nosso trabalho é a contramão disso. O nosso trabalho nós somos os engenheiros dos livros, nós somos os cozinheiros dos livros, né? A gente olha aquele produto bruto e diz, como é que eu vou pegar isso daqui bruto, essa pedra bruta, e transformar numa coisa que vai interessar o maior número de pessoas possíveis para eu vender mais. Então, quando você olha aquele produto e pensa assim, ele é divino, não pode ser tocado, o livro é o paladino das sociedades desde que o mundo é mundo. Aí você cai nessas coisas de não poder mexer, de não poder alterar, de não poder... Não pode ser bonito, não pode ser chamativo, não pode ter cores diferentes. Aí virou religião quase. Essa coisa assim, a editora vai tentar, nesse campo todo assim, embalar, né, ele para fazer funcionar. Mas assim, ainda assim, ele comparou a coisa com o produto, que é o que a gente faz, né? Mas ele tem umas diferenças. Por exemplo, assim, se o seu filho quer ler Senhor dos Anéis, não adianta dar para ele Harry Potter. Então tem um aspecto de individualidade que o livro tem, que a pessoa quer. Por quê? Porque você indicou um livro lá na sua livraria, né?
Livro do Marsiglia, por exemplo. Excelente. Eu já disse, foi um dos 5 melhores livros que eu já li esse ano. Não adianta indicar um ou outro. Esse tema de direito, eu vou indicar de direito e liberdade. É diferente. Então, o livro tem essa coisa da individualidade, né? O que a editora vai tentar fazer é aparar as arestas. E eu chamo até de perfumaria, porque são aquelas coisas assim, detalhe, porque quando uma editora decide publicar um livro, ela já concordou com uns 80%, 90% das ideias ali. E não é concordou no sentido liberdade de expressão, não. Porque, assim, eu nunca me preocupei. Uma vez uma pessoa me perguntou recentemente assim, mas você concorda com todas as ideias desse autor? Eu falei assim, sabe que nesses 25 anos, fazia 25 anos, eu nunca me preocupei com isso? Que eu precisava concordar com todas as ideias? Então, assim, não é concordar com as ideias, é a forma. Né? Teve um livro recentemente não, de uns 10 anos atrás, de um jornalista brasileiro, que é ficção para jovem, e aí eu falei para ele, assim, em algum momento, assim, isso aqui tá ruim. Na verdade, era um aspecto no livro que, daquele contexto, poderia parecer preconceituoso, e aquele preconceito, para aquele público jovem a quem ele se dirige, ser o suficiente para destruir a obra inteira, porque basta hoje em dia, então, a destruição de reputação é assim, né? Basta uma coisa e você consegue destruir todo o trabalho de uma vida. Né? E é um escritor novo, tirou, e aí eu falei assim, ele não percebeu. E ele estava imerso numa cultura que falava disso. Ele, como escritor, não percebeu. Então, assim, o trabalho do livro também tem essa construção com os editores. Quando eu falo editores, eu falo editora completa, né? Porque o editor está ali olhando o mercado, está olhando o que estão fazendo, está olhando sua própria equipe, como ela enxerga aquele livro, como ela vai comercializar, como que ela vai vender. Às vezes, falar de forma mais simples, né? Do que o autor fez assim, com uma coisa rebuscada que só ele, quando lê aquela 4ª capa, entende. E se desliga do seu gosto também. Essa é a parte profissional do editor, né? A gente não publica só aquilo que a gente gostaria de ler. Então, isso as pessoas confundem, que é exatamente isso que o Pedro falou. Mas o seu editor publica só essa... Claro, a gente vai se especializando em linhas até para ficar mais fácil a gente encontrar os best-sellers, né? Mas não é uma questão necessariamente de gosto. Então é exatamente isso que o Pedro falou. Não é porque o Pedro não concordava com aquela ideia. É porque para o público que aquele livro se destinava, aquela ideia poderia destruir a obra. E as pessoas confundem isso 100%. Elas acham que é o editor que não gostou mais. E aí entra ego, e enfim, aí vai, né? Pro lado pessoal e tudo mais. Isso é um aspecto muito interessante, porque eu recebo muito original para ler, e recebo muito também dessas edições pessoais, né? O cara tem uma história para contar, ele percebe a dificuldade do mercado editorial, então ele contrata alguém para imprimir o livro dele e me manda um exemplar. E esses livros que eu recebo, eles variam muito em qualidade. Tem livros fantásticos que eu já enviei para editores, já foram editados, porque o livro de uma moça chamada Juliana, que escreveu uma ficção sobre previdência. Ela, através de histórias, ela explica por que você deve se preocupar com a sua aposentadoria, quais são as estratégias que você deve adotar. Isso através de contos. Eu achei o livro tão sensacional que eu indiquei para uma editora. Eu falei, você tem que ser editada, né? Nem sei se o livro já saiu ainda. Sim. Agora, tem outros que são histórias maravilhosas, mas não foram livros, não geraram livros bons. Você vê, alguns você pega e diz, poxa, isso aqui na mão de um editor. Isso. Às vezes até eu tenho vontade de fazer isso, né? De pegar e dizer, olha, tira essa parte, bota aqui, começa o livro daqui. Mas o que eu sempre procuro passar para as pessoas é que um livro, ele tem que ser bom e ele tem que ser bem vendido. Um livro, se você tem uma história para contar, conte essa história bem e coloque ela na mão do maior número de pessoas possíveis. Então, eu te falei, como eu já falei aqui, o Pedro realizou um sonho meu, porque o meu livro chegou perto, o Construção da Maldade, perto de 100 mil cópias vendidas. E eu fico pensando, meu Deus do céu, 100 mil pessoas lendo o meu livro. E muita gente que lê pouco. E muita gente pela primeira vez. Isso. Né? Porque eu via, muitas vezes, a postagem que as pessoas falavam nas suas redes sociais era assim, esse é o primeiro livro que eu leio depois de muitos anos, depois da escola, depois da faculdade.
Então, assim, você colocou muita gente para ler. E na sua livraria, você faz isso, né? Você lidera uma série de ideias de pensamento que faz as pessoas voltarem a ler. E muitos desses livros, até pouco tempo, não estavam disponíveis. Eu não tinha publicidade suficiente para saber que eram bons, né? Ou seja, você está fazendo uma curadoria. Então, é um trabalho incrível. Eu acredito realmente que o hábito de ler, ele contribui enormemente para a saúde mental e para a saúde espiritual das pessoas. No mundo de hoje, como você falou, Pedro, você deixa o mundo lá fora, eu vou pegar um livro, é como se eu sentasse com uma pessoa que eu não conheço, e no momento que você descobre os bons autores, né, eu vou dar um exemplo aqui de outro autor que eu leio muito, que é o Philip Roth, Sim, que tem um livro extraordinário que tem a ver com o que você falou, chamado A Marca Humana. A Marca Humana. Ele conta a história... Meu preferido da vida. Ele conta a história, para quem não conhece, ele conta a história de um professor universitário, reitor de uma universidade americana, que no meio de uma aula, ele faz uma observação e ele usa uma palavra, que é uma palavra antiga e que teve o seu significado mudado ao longo do tempo. Ele não percebe e aí ele é acusado de ser preconceituoso e toda a vida dele se destrói a partir daí. Só que o final do livro tem uma descoberta incrível. É uma série de cascas, né, de cebola que vão... tem um filme muito mal feito. Mal feito. Com um elenco ótimo, que é Anthony Hopkins e Nicole Kidman, né? Nicole Kidman é a faxineira. E o Anthony Hopkins completamente inadequado para o papel. Mas assim, de toda forma, assim... Quem não quiser se aventurar no livro já, A Marca Humana, dê uma olhada no filme. O filme é horrível em relação ao livro, mas é profundo, para você ver a profundidade. Estamos falando aí de um livro que escrito acho que é nos anos 90. Ou seja, dado o cancelamento de um reitor de uma universidade que, na verdade, ele está falando de literatura. Ele começa o livro ele está contando a história de Troia. E falou assim, 2 homens numa batalha por uma mulher. Parece uma novela, né? E ele está falando de um clássico para apresentar. Ele era professor de letras clássicas, né? É esse personagem. Esqueci o nome do reitor, do professor, né? De letras clássicas. Eu também esqueci. E aí, ele está tentando fazer o que nós estamos falando aqui, né? Ou seja, aproximar os jovens da literatura. Ele conta uma historinha que parece um folhetim e, na verdade, está inserindo. Aí tem um caminho, por exemplo, de como a gente está falando o tempo todo assim, como a gente ampliar, né, o número de leitores, que é o nosso desafio de sempre. Nós fazemos as mesmas políticas de sempre e elas não dão certo há mais de 20 anos. Esses relatórios de leitura mostrando o desinteresse, né, apesar os jovens estão segurando a onda, né, mas depois da faculdade quase todo mundo abandona a literatura, né? O consumo de livros. Então, como fazer isso? Tem que fazer, no mínimo, diferente. Uma das minhas críticas principais, sobretudo sobre o ensino de literatura, é que a gente, inclusive, sobretudo, a gente fica muito claro isso quando fala de vestibular, né? Enem, assim, a gente tem um país de não leitor. A gente tem que tentar fazer as pessoas se tornarem leitoras. Como que você faz isso? Ofereça um livro que a geração gosta. Existem livros bons e ruins que a geração gosta. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples assim. Tem Jogos Vorazes e tem Crepúsculo. Há uma diferença gritante entre um e outro. Jogos Vorazes tem cultura, tem informação, tem complexidade, tudo. O outro não, tem só frases de amor. Isso. Né? Bobas que falariam para o outro. Então, ofereça coisas que as pessoas gostam. Segundo, e a gente erra muito no nosso vestibular, tentar, antes de transformar as pessoas em leitores, se transformar em críticos literários. Então, assim, vai falar de um romance, não pergunta da história, do interesse, não. Vai falar de relação, a pergunta é relação racial, a pergunta é de relação de etarismo, é de quilombola ou é negro, ou é mulher ou é feminismo, ou seja, fica tentando fazer com que aquela criança, o jovem, que ainda não é leitor, um leitor
sabe, contaminado pela leitura. Crítico literário. Um crítico literário, para ficar falando. Crítico literário marxista. Então, é horrível isso, porque isso parece bom. Isso soa muito bem, mas é chato, profundamente Isso é chato. Paulo Freire na veia, né? E a Mas é face chato. o dia do oprimido. Mas é E chato. cria não leitores. Eu diria que é chatíssimo isso, ninguém gosta, as pessoas gostam até, podem até falar, mas elas não entram no livro, não entram na história, não emociona. Então, a pessoa vê apenas um chato. A maioria dos livros que eu me lembro, que eu me recordo, que eu li obrigado pela escola, eu detestei e não me levaram a lugar nenhum. Eu vou dizer para vocês, a minha vida de leitor adulto aconteceu num verão que eu passei no Rio Grande do Norte. Eu sempre passava porque a família da minha mãe é de lá. E na casa do meu avô, eu estava sem ter o que fazer numa tarde, e o meu avô, as minhas tias, tinham uma coleção dos clássicos da literatura. Eu, sem ter que fazer, peguei um livro daqueles. Peguei um livro do Jorge Luiz Borges. Nossa! Eu peguei, era Tlon, Tertius e Uqbar, o conto. Eu comecei a ler aquilo ali, eu levei um choque. Eu falei, o que é isso aqui, meu Deus do céu? E aí minha vida mudou, lendo aquilo ali. Caramba, tem uma história dessa, assim, eu tive na pré-adolescência, né? Meus pais não eram leitores, mas nós tínhamos biblioteca, né? Vários irmãos, muitos filhos, família grande. E aí eu peguei os livrinhos que eram da coleção Para Gostar de Ler. E aquilo eram novelinhas, né? Marcos Rey, Balacir Carrasco e outros aí, mas Marcos Rey e Coni eu me lembro bastante. Era o crepúsculo da época. E aí, e depois eu falei assim, nossa, isso aqui virou novela. Eu lembro que era um presente para a Cláudia, virou Fera Ferida, né? Tinha virado novela anos depois. Eu falei assim, nossa, então era a literatura adequada para aquela faixa etária com aquele, né? Bagagem de conhecimento. Então, assim, leitura é esse processo gradativo. Eu conheço, tenho vários amigos escritores que falam assim, olha, eu ofereci a vida inteira os livros para o meu filho e ele não lê. Tem criança que não lê mesmo, tem adulto que não lê, jovem que não lê, mesmo ter oferecido tudo, né? Mas o importante é oferecer tudo. Por exemplo, hoje, uma das minhas críticas à forma de oferecer literatura para criança é que, assim, na escola, a literatura oferecida para criança é uma literatura que agrada muito, por exemplo, a meninas e a pessoas que gostam de humanas. Por exemplo, a gente valoriza muito a coisa lírica do texto, ou poética, e não a ação. Não tem ficção científica. Não, a ação. Isso. Então, assim, a ação é que nem Nova Inteligências, né? A ação interessa mais a meninos do que a meninas. A ficção científica, geralmente, né? Então, assim, tem nichos que interessam. Por isso que os meninos, os rapazes, os homens estão abandonando o ensino. Isso em todo mundo, né? Então, essa adequação, ofereça aquilo, assim, ofereça ficção científica. Eu li um livro de ciência, um livro de química, de experimentos malucos, de eletrônica. Assim, cada um vai gostar de um jeito. Ou seja, não existe só um jeito, mas assim, só se oferece lírico e poético. Então, isso raramente assim, vai pegar um 10%, 20% de meninos e 80% de meninas, né? É uma das críticas que a gente precisa pensar essa forma de oferecer literatura. Perfeito. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, André, Pedro. Muito obrigado. Esse é um tema fascinante, a gente poderia ficar falando aqui, eu poderia ficar falando aqui dias sem parar. Mas o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.